Bom, pessoal, acho que já deu tempo aí o povo se aconchegar. Hoje é sexta-feira, o dia tão esperado por todos nós. Essas mudanças aí culturais que a gente está enfrentando nos últimos tempos. No fim das contas, tenho certeza que está todo mundo trabalhando mais do que o normal. Mas podem ficar tranquilos, essa apresentação ela é bastante concisa, porque, vamos falar do Alero, vocês puderam ver aí quem participou ontem da segunda dia do Defend, viu que a gente falou bastante desse cara aí. Hoje eu vou só complementar aquilo que foi falado ontem, porque vocês tenham aí conhecimento, entender bastante como funciona o Alero, onde ele se encaixa aí na nossa rotina, na infraestrutura, para que daqui para frente possa, né, exercitar aí a criatividade, onde se encaixa esse componente aí dentro dos vossos ambientes. Então vamos lá. CyberArk Alero. Minha opinião sobre ele é muito top esse negócio. Bom, eu estou vendo aí o pessoal que está conectado. A maior parte de vocês eu já conheço, creio que me conhece. Meu nome é Caio Fattori, sou Customer Success. O nomezinho gourmetizado que deram aí para o pós-venda. Eu mencionei aí esses dias, né? Eu tenho uma carreira longa de CyberArk. Comecei mais ou menos 10, 9 anos atrás com isso. Eu era parceiro, depois fiquei alguns anos dentro de um cliente e agora estou aqui como fabricante. Qual é a vantagem disso? Pessoal, longe de mim, não quero parecer arrogante, mas é importante que vocês me tenham como um recurso de confiança para essa consultoria de gestão de credenciais privilegiadas. O legal disso tudo da minha carreira é que eu tenho a visão de todas as modalidades aí, né? Como parceiro, como cliente e como fabricante. Então isso é sempre bom para auxiliá-los aí na hora de gerir o seu roadmap ou até ajudá-los a criar a determinar onde que está faltando você ver no aspecto da sua infraestrutura, dos seus vetores de ataques, e eu auxiliá-los a chegar lá na frente com um programa de gestão de credenciais privilegiadas de sucesso. E tenham em mente que eu trabalho aqui na CyberArk por gosto, porque eu quero, porque eu acredito no produto e porque eu sei que funciona, que é bom. Costumo brincar, né, que o CyberArk está lá no topo do Gartner hoje. Não é porque é azul, porque é bonitinho, é porque funciona mesmo. E eu quero fazer parte aí no final de um case de sucesso com vocês, tá bom? Então vamos sem mais delongas, né? Quais são os incidentes, exemplos de incidentes aí que envolvem o acesso remoto? Pessoal, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, dando exemplo de empresa e de cenas que envolveram, né, problemas com o acesso remoto. Pode ver no cantinho aí, falando do NordVPN, que tem um bug. Possivelmente muitas pessoas, né, sofreram ataques por causa disso. Ou aí embaixo, logo embaixo ali, Bank Info. Servidores de VPN que não tinham, não foram feitos os patches direitinho, foram aí comprometidos por causa de ataque. Vamos ver mais um legal aí. Wall Street, do outro lado, um provedor, 2017, sofreu uma quebra de segurança. Security Boulevard, tudo isso aí. Você vê que a gente, só de bater o olho aí, você vê que são empresas e clientes de VPN de renome. Então, é muito importante a gente olhar para esse lado, porque no final das contas, eu tenho certeza aí, todo mundo há de convir comigo, que VPN, principalmente para acesso de terceiros, é algo que certamente nós temos consciência de que são problemas. Então, eu gostei desse slide aqui. Quanta confiança nós devemos esperar dos nossos terceiros? Pessoal, a gente falou esses dias aí bastante sobre Zero Trust.
eu me arrisco a dizer que em todas as fases tinha pelo menos um slide falando sobre Zero Trust. Longe de mim questionar os processos internos, muito menos a credibilidade dos nossos provedores de serviços, dos nossos parceiros e de terceirização de serviço, algo que é muito comum aqui no nosso país. Nem sempre as pessoas elas são de fato mal intencionadas. O problema é você envia um acesso ao VPN para uma pessoa que faz um home office. Muito provavelmente ela estará usando o seu equipamento pessoal para fazer essa conexão. Sabe lá como que é a utilização desse dispositivo lá. Às vezes é o mesmo computador que o cara usa para fazer as atividades pessoais, é o mesmo computador que na hora do estresse lá do dia a dia ele põe lá o Netflix para o filho dele brincar. Então, qual é o baseline de segurança desse endpoint? Não tem como saber. E, no final das contas, é algo que não pode se exigir muito desse terceiro, porque ele está usando o dispositivo dele. E se você ver aí no início desse slide, os invasores eles têm como alvo organizações menores e menos seguras como porta de entrada. Você está falando hoje que, principalmente nesse cenário de Covid, que aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas que fazem home office, ele não está lá dentro do ambiente enterprise. Não tem um IPS na borda dele, não tem um firewall. Se tiver o firewall daquele default do roteador configurado, ele tem que nos dar por satisfeito, porque já é alguma coisa, porque geralmente não tem nada. Todos os dispositivos conectados no mesmo segmento de rede, então começa por aí. O perímetro não tem nenhuma proteção. Nenhuma proteção. Então você vê aí de novo alguns outros exemplos, né, de quebra de segurança. Computer World, hackers hit more business through remote access. Então você vê, eles estão mudou o ponto de vista, inclusive, dos atacantes, por causa desse avanço tecnológico, dessa mudança cultural. Eles sabem disso melhor do que nós, porque o cara está lá fazendo, entre aspas, um pentest, rodando um scanner dentro de X segmento, sei lá qual que é a motivação desse atacante, e ele sabe onde que é a corda mais fraca. Então, certamente, esses dispositivos remotos estão dentro desses assets que serão alvos desses caras. Algumas empresas de serviços que, infelizmente, são menores e têm menos condições de fazer investimento em dispositivos de segurança, né? A gente sabe que boa parte de vocês aí, tenho certeza que, principalmente quem é parceiro, né, sabe bem qual é o custo destes dispositivos. E não é só isso, né? CAPEX ou OPEX, né? Tem o valor do device e o valor da licença, o valor da renovação do contrato de serviço. Então é muito complexo, é coisa que é difícil mesmo de controlar, porque determinada situação não dá nem para exigir muito, né, desses terceiros, porque realmente não tem condições de fazer esse investimento. Então aqui tem mais alguns exemplos, né, processo remoto de colaboradores. É uma faca de dois gumes, na verdade, né? Esse lance de acesso remoto, de home office, você vê no slidezinho aí, roxinho, ele tem aumentado as quebras de segurança com relação a isso. Por outro lado, usuários remotos, eles também podem nos auxiliar a mitigar esse tipo de coisa. Não tem condições de fazer um investimento, mas tem condições de nos alertar se tem alguma coisa nova, aconteceu algo, dar ideias sobre como mitigar isso. Mas, no fim das contas, a porcentagem de aumento de quebras de segurança relacionadas a isso aumentou muito. Tem alguns slides aqui que falam sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Então, hoje, qual é a situação atual do nosso ambiente? O número de provedores de serviços que acessam os sistemas críticos é absurdamente alto. Uma das apresentações que eu mesmo
tive o privilégio de ministrar para vocês uns dias atrás, falava sobre a questão de credenciais de empresa. Então, a gente fez um estudo aí que considera-se 3 vezes mais a quantidade de empregados, a quantidade de credenciais que existem. Porque a gente fala do usuário que está na ponta, a gente fala das aplicações, aí às vezes tem credenciais funcionais, tem a credencial mortal, a credencial administrativa, tem os parceiros, tem os provedores de serviços, tem as aplicações. Então, no final das contas, no mínimo, 3 vezes maior o número de credenciais que existem dentro de uma organização do que o que existe de funcionário. Então você vê aí, ó, 64% das organizações têm entre 25 e 100 provedores de serviço dentro do ambiente dela. E 26% tem mais de 100. Então o número realmente é muito alto. Se você tem uma empresa aí de 1.000 funcionários, eles têm mais de 100 terceiros, são 10% dos funcionários são remotos, são terceiros e que não têm um controle de baseline nos endpoints que eles estão trabalhando. E as organizações sabem que isso é crítico. O pessoal está falando, vamos falar abertamente sobre isso, né? Boa parte de vocês que estão aí são clientes, outra parte são parceiros, mas ainda os parceiros por trás são uma empresa que também vivenciam o mesmo tipo de vetor de ataque diariamente. Então, vamos falar, né, abertamente. Sabemos que isso é crítico. E 72% do total dessas empresas colocam o risco de terceiros como os 10 principais riscos de segurança. É fato. Agora mesmo falamos sobre isso. Se o cara que está lá na outra ponta tem um dispositivo que não tem o mínimo de baseline, não tem nenhum client lá que faz o controle disso, pouquíssimas empresas têm condições de fazer um investimento num client VPN, por exemplo, que vai fazer um posture na máquina do cara que está lá na ponta, que vai olhar se ele fez o patch, se o antivírus dele está atualizado, blá blá blá. Então isso é absurdamente crítico. E qual é o problema que decai sobre nós? Não temos uma boa solução para mitigar esse tipo de risco. E aí se você vê o número aumentando aí, né? 89% das empresas, contando os 72%, né, manifestaram sua insatisfação com a capacidade de garantir esse acesso de provedores. Um dos pontos sobre isso, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, é a administração disso. Porque você tem que criar um processo para conceder o acesso para essas pessoas e depois manter um processo para desconceder, entre aspas, o acesso a essas pessoas. Porque hoje tem 10 terceiros trabalhando, amanhã tem 15. No outro dia mudou o conceito de tudo, diminuiu para 8. Alguém foi lá e fez o cleanup desses usuários que não estão mais fazendo esses acessos remotos. As credenciais, elas foram decomissionadas, foram desativadas. Às vezes nem se sabe isso, aí fica lá. Um hash de uma credencial que tem acesso ao seu ambiente, voando por aí, não se sabe nem se tem alguém que ainda faz o uso disso. E não é só isso. Vamos falar sobre uma solução de VPN, por exemplo, que cobra por usuário que está conectado. Então, se tinha 15, agora tem 8. Meu Deus, tem 7 pessoas aí que estão usando, que tem licenças voando, que está pagando por isso e não está sendo utilizado, além de se criar um novo vetor de ataque para isso. Então, realmente é uma situação bastante preocupante, bastante custosa de se chegar no denominador, no final. E aqui tem um slide que fala sobre isso. Ó. 50% da preocupação do total da gestão de acesso à VPN é o provisionamento e desprovisionamento, que é o que a gente falou agora há pouco. Você concede o acesso, o cara saiu, não tem nenhum processo para ver isso, fica lá uma licença voando, consumindo dinheiro da empresa e gerando uma possibilidade para o atacante. 47% tem problema com visibilidade, porque às vezes a comunicação é criptografada, é muito difícil de você fazer um monitoramento mais fino disso. Aí também tem um endpoint que está do outro lado, que às vezes é pessoal do colaborador, não dá para você colocar um client lá e nem exigir isso dele. E outros 3% de
N preocupações relacionadas ao acesso remoto através de uma VPN. E eu falo isso não só para VPN de client, mas também uma VPN site to site, por exemplo. Porque ainda, me arrisco a dizer que ainda é um caso mais complexo, porque você coloca um roteador lá na ponta, fecha essa VPN, você conectou a sua rede enterprise na rede do seu colaborador, do seu provedor de serviço, e lá do outro lado, nem sempre as pessoas são relapsas com a segurança. Mas o fato é, o baseline certamente é diferente do que o seu. Pode ser uma empresa de um segmento diferente, inclusive, que está prestando serviço. Então, as considerações de segurança, elas são diferenciadas mesmo. E, certamente, em alguns aspectos, não vai casar com o que você tem de expectativa de segurança no seu ambiente. Então, está aí mais algo para se preocupar com relação a esses acessos remotos. Qual é o risco do acesso remoto? Falamos aí também esses dias sobre as ilhas de segurança. Né? Quando você confia demais no seu provedor de serviço, gera-se esse cenário. O colaborador vai, faz o acesso via VPN, pela nuvem, bonitinho, está lá, é a ilha de confiança. O que acontece? A gente falou aí nos slides no começo, os atacantes eles já estão ali, de prontidão, esperando para fazer alguma coisa. O que acontece? Fechou a conexão, ele intercepta e consegue acesso à sua rede de N possíveis maneiras. Eu não consigo agora, eu não quero tomar muito tempo de vocês falando sobre esses detalhes, mas poderíamos mais uma vez, né, ficar o dia todo discutindo sobre isso incansavelmente, as possíveis maneiras de se conseguir acesso aos recursos da organização. Você vê ali, a gente fez essa ilustração aí, besta, mas não podia ser melhor para demonstrar o que está acontecendo. Você vê, está todo mundo esperando ali. E se o endpoint desse colaborador remoto estiver comprometido, pronto. Inclusive, o engenheiro ou analista está dentro dessa ilha de confiança. Então, realmente, é um caso complexo. Eu quero exercitar nossa criatividade juntos para chegar numa mitigação o mais eficiente possível para isso. O atacante já está lá, ó, esperando para fazer o acesso. Entrou via endpoint, sei lá, um apt. A gente deu exemplos disso, não só esse Defend, mas os outros passados, alguns ataques ainda em tempo real para vocês verem. O ataque Defend mesmo, quem teve o privilégio de participar pode ver esse tipo de ataque lá, é bastante fácil. De novo, falei sobre isso ontem, vou falar isso de novo. A documentação para esse tipo de coisa é muito extensa. O próprio Kali aí que a gente conhece, que tinha, né, o objetivo positivo nas mãos de um cara de caráter duvidoso, serve para fazer isso daí. É bastante, se você olhar, é simples até. Quem conhece aí o mínimo de Linux, PowerShell, etc., consegue fazer isso tranquilamente. Quais são os riscos atuais nos acessos remotos? As VPNs colocam a rede em risco, por causa de malwares nos laptops que conseguem atingir a rede. O pessoal que está lá fora consegue acesso à sua rede de produção. Porque a VPN já fez lá NAT, já colocou o cara lá dentro, no mesmo segmento de rede. O provisionamento disso é caríssimo, é complicado e lento. Tem lá todos esses outros subitens aí. Perdão, estava tomando uma água. A geração de certificados, às vezes, tem a senha, que tem que ser distribuída para todas as pessoas, às vezes token, que também tem um custo. Instalação do software. Se você quiser exigir um baseline um pouco mais acirrado, você tem que enviar um laptop corporativo para esse funcionário que está lá do outro lado. Estabelecer regras de firewall para o acesso a essa infraestrutura. E, no final, dependendo da role desse terceiro, entrega de contas privilegiadas para que ele possa gerenciar essa infraestrutura. Estava falando agora há pouco sobre VPN site to site.
em 2 roteadores, né? Um de cada lado para fechar isso. O roteador que está lá do outro lado, alguém precisa gerir isso, né? Às vezes é o terceiro mesmo que faz isso. Então, você vê, expondo mais uma vez não só credenciais privilegiados, mas configurações privilegiadas também. Então, falamos muito sobre isso essa semana. Todo mundo já está de saco cheio de falar sobre Covid, sobre as questões culturais que foram, né, mudadas ao longo desses últimos meses. Mas qual foi a primeira coisa que pudemos perceber aí? Mais home office seguro. O que ele representa? Dinheiro economizado no espaço do escritório. É fato. Aqui no Brasil nós não tínhamos tão agressivamente essa cultura de home office, mas uma coisa eu posso afirmar, e vocês hão de convir comigo aí. Agora que essa mudança para o home office ela foi obrigatória, certamente essas empresas verão essa repercussão. Vou até voltar um pouquinho aqui. A repercussão do dinheiro economizado com espaço, a repercussão do tempo e custo economizados com viagens. Viagens eu digo não só para outros países e outras cidades, mas do seu home office, da empresa para o cliente. Horas de trabalho que são variáveis e se tornam mais produtivas. Todo mundo aqui deve ter sentido isso nos últimos tempos. Maior satisfação, por quê? Porque é um estilo de vida mais flexível. Eu falo para mim mesmo, eu já faço home office há 3 anos, a gente trabalha mais em horários mais flexíveis. Você consegue ali no meio tempo resolver um negócio pessoal, você acaba passando um pouco mais de tempo perto da família, mas do ponto de vista de negócios, o custo. Você vê aqui, ó, 56% das empresas permitem acesso ao trabalho remoto. Esse número está escrito aí, quase certamente cresceu, mas ele certamente cresceu. E 44% do crescimento de trabalho remoto nos últimos 5 anos. Queria ver essa estatística disso no final da quarentena. Isso aí deve subir de 44 para 84. Então, qual é o resumo desse status aí? Os funcionários e fornecedores acessam constantemente os dispositivos, sejam DBAs, sejam desenvolvedores, sejam gestores de infraestrutura que são terceirizados. É o tempo todo esse acesso acontece. O acesso remoto ele não é tão seguro e difícil de rastrear. Às vezes é um cipher fraco que é utilizado, às vezes é uma ferramenta de VPN antiga, defasada, que não sofreu aplicação de patch. Esse acesso ele é remoto, dinâmico e imutável. De novo aí um exemplo dos últimos tempos. O que aconteceu? Além da cultura de acesso remoto, containerização, ferramentas de orquestração, você vê, tudo mudou. Tudo mudou em uma questão de alguns anos. O gerenciamento disso é lento e complexo. Qual o exemplo que a gente pode dar com relação a isso? O provisionamento e o desprovisionamento, por exemplo. É um saco. O cara entra, você vai, fecha contrato com o terceiro, aí vai alguém lá para enviar um roteador, para fazer uma VPN site to site, ou então tem que instalar o cliente na máquina de todo mundo. Aí tem 20 caras trabalhando, amanhã tem 10, depois tem 30, cai no processo de provisionamento e desprovisionamento. Então, realmente é custoso. Quem tiver aí online que faz parte desse cenário, há de convir. Qual é a solução atual? Hoje, através de VPN com agentes e equipes corporativas para auxiliar nisso. Qual a solução ideal? Sem agente e sem VPN. Senhas são compartilhadas às vezes. Qual é a solução ideal? Nem senha eles não precisam saber. Fornecimento complicado para fornecedores. Qual é a solução ideal? Provisionamento just in time. O processo é complexo para proteger isso. Qual é o ideal? SaaS. Porque a empresa que fornecer esse serviço para vocês vai cuidar da infraestrutura e blá blá blá. Aí caímos naquilo que eu falei no começo. Todas as sessões das fases do blueprint tinham esses 3 pilares aí. Verificação de identidade no início da conexão, limitar os dispositivos que são permitidos,
e estabelecer mínimos privilégios para essas pessoas que estão do outro lado. Falamos aí agora há pouco sobre os baselines. O cara que está lá do outro lado, você não pode atingir lá, porque é um endpoint, é um computador pessoal, às vezes não é o computador corporativo. Qual é a solução para isso? O Alero. O Alero consegue atingir e afetar positivamente todos esses aspectos que foram discutidos aí. Vamos falar aqui alguns casinhos de uso. Colaboradores e fornecedores externos. Quem precisa de acesso a isso? Quem está viajando a trabalho pode fazer. Quem trabalha em home office e quem está no escritório também. Porque esses terceiros, eles podem fazer parte desses 3 cenários. Então, o Alero serve para ambos os casos. Para fornecedores externos e funcionário remoto, os clientes exigem o quê? Acesso Zero Trust mais robusto para que você possa controlar esses vetores de ataque aí que a gente discutiu agora há pouco. Com autenticação biométrica. E o fácil provisionamento just-in-time. O que isso vai proporcionar? A redução dos seus processos internos que decaem sobre aqueles fatos, né? Provisionamento, desprovisionamento, monitoramento e etc. Aqui um exemplo de comunicação do Alero. O conector está lá dentro do cliente. Os nossos appliances estão na nuvem e o usuário remoto vai fazer um acesso de um dispositivo que está lá dentro do cliente. Como que vai acontecer? Esse usuário pega o celular dele, aparece um QR Code que foi enviado pelo cliente antecipadamente. Ele simultaneamente vai ler o QR Code e fazer uma leitura facial. Após isso, ele consegue o acesso ao dispositivo que ele estava tentando chegar para desenvolver a atividade que ele foi programado para fazer nessa data. Então essa comunicação ela acontece passando pelos nossos dispositivos que são usados, entra no CyberArk e via CyberArk, via PSM, HTML5 Gateway e PSM, ele consegue atingir esse dispositivo lá internamente no cliente de forma segura, sem toda essa bagunça aí de processos que ocorrem durante essa atividade. Sem agentes, com autenticação biométrica, sem senhas, criptografado de fora a fora, tudo fica na nuvem. Você pode utilizar o provisionamento just-in-time e os dados desses colaboradores, eles ficam apenas na nuvem. E aí é mais um item de segurança que ainda não foi efetivado aqui no país, mas que é muito importante, tem a ver com o LGPD. Aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a arquitetura do Alero. Como que ele funciona? Existe um dispositivo, um conector do Alero dentro da infraestrutura da empresa. O que esse conector vai fazer? Toda vez que alguém fizer uma comunicação, ele fecha uma VPN utilizando os nossos serviços. Essa comunicação toda é criptografada. Tem um dispositivo interno, não sei quantos de vocês já conhecem isso, que é o HTML5 Gateway. O que ele é? Ele é nada mais, nada menos do que um proxy que vai funcionar dentro do navegador para fazer com que você não precise de um cliente na sua máquina. O RDP, o PUT, não precisa disso. O que ele vai fazer? Ele vai virtualizar uma sessão do próprio PSM dentro dele para que essa sessão apareça no navegador do analista e do engenheiro que está fazendo esse acesso externo. Todas as senhas, tudo continua do mesmo jeito que vocês já conhecem do CyberArk, armazenado no banco de dados. O funcionário que está do outro lado, ele não precisa saber a senha. Tudo isso pode ser via just-in-time. E essa comunicação de fora acontece na porta 443. E diga-se de passagem, os nossos serviços do Alero estão na Amazon, tá? Aqui um demo rapidinho, só para mostrar para vocês como é fácil se registrar com o Alero para quem está na ponta do analista e do engenheiro do provedor de serviço que vai
usufruir disso. Você faz a sua inscrição, instala o aplicativo no celular, vai fazer aquele processo que vocês já conhecem para a maioria dos aplicativos aí, WhatsApp, Facebook, utiliza essa mesma tecnologia. Bota o número de telefone, recebe um SMS, o código será verificado, que é para saber se é você mesmo, se está usando um dispositivo confiável. Coloca o seu nome, adiciona a sua fotinho bacaninha, pronto. Seta o seu PIN Code, para que você possa acessar aí de maneira segura. Pode usar a biometria aí, inclusive. Pronto. O Alero está disponível já para você usar. A parte de concessão de acessos aos assets dentro da empresa é feita no lado do cliente, tá bom? Então, quais são os principais recursos disso? Acesso Zero Trust, que garante que os funcionários remotos confirmem sua identidade toda vez que for usar um dispositivo dentro da sua infraestrutura. Vai usar a autenticação biométrica, QR Code, tudo que tem aí de última tecnologia para MFA. O provisionamento just-in-time, que nada mais nada menos, serve para simplificar o processo de provisionamento que nós falamos agora há pouco. A visibilidade e o controle completo desses usuários. Por quê? Porque o Alero ele fica integrado ao CyberArk. Tudo que você conhece lá do Cyber, de auditoria, de monitoramento e resposta para esses eventos, também existe para o Alero lá dentro, utilizando inclusive as abas lá de monitoramento e segurança. Por que eu queria falar tão profundamente sobre o Alero hoje? Covid mudou na sua vida. Então, como tem todo mundo aí fazendo home office, a CyberArk está apoiando os clientes, oferecendo assinatura e configuração gratuitas do CyberArk Alero até o final de maio de 2020, para até 100 usuários remotos. Pessoal, isso aí é um apoio que a gente está dando para quem está fazendo, não tinha, aquele povo que não tinha acesso remoto, que passou a ter, criou uma complexidade, uma velocidade muito grande para que isso pudesse ser provisionado dentro da empresa. Então o CyberArk criou isso e eu acho que isso será estendido. Só um minutinho, por gentileza. Pessoal, alguma pergunta com relação a isso? Eu sei que é muita informação. Se alguém quiser falar mais profundamente sobre isso, pode me procurar. Eu estou à disposição de todo mundo. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail. Pessoal, vamos fazer uma sessão mais profunda, vamos falar sobre detalhes. Eu tenho Lab de Alero para mostrar para vocês. Tem também o ClickTool para fazer uma apresentação mais rápida um pouco, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. De novo, agradeço bastante o tempo que vocês dispuseram para estar conosco aqui, ouvir toda essa massa de informações. Eu sei que às vezes é cansativo, mas o que a gente quer é que vocês conheçam tudo do CyberArk e possam fazer mais com o CyberArk do que o que vocês já têm hoje. Tá joia? Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana.